Olá, o nosso grupo vai apresentar para vocês o estudo de assentamentos precários na cidade de Atibaia. O nosso grupo é composto pelas alunas Bruna, Laís, Rayane, Larissa e Tabata. E os nossos professores são a Carolina e o Guilherme. Para a gente falar sobre os assentamentos precários em Atibaia, vamos recapitular o nosso semestre e ver o caminho que a gente percorreu até chegar na parte em que estamos hoje. Primeiramente, vimos sobre urbanização no Brasil. Depois, tivemos uma noção sobre dimensionamento de precariedade. Em seguida, fizemos a caracterização dos assentamentos de Atibaia. Após esse momento, levantamos as diretrizes de projeto. E, por fim, fizemos uma proposta de intervenção. No nosso tópico número 1, que diz respeito à urbanização no Brasil, tivemos uma aula teórica com a professora Carol, onde ela nos mostrou como ocorreu a urbanização no Brasil desde que os portugueses chegaram nesse território. Explicou sobre sesmarias e outros conceitos que foram super importantes para começarmos a pensar em projeto. Na aula sobre sesmarias, vimos como acontecia a divisão de terras e como desde antigamente já existia segregação social. Neste caso, apesar das terras terem pouco valor de mercado, quem tinha mais terra tinha mais prestígio. Quem não tinha terra pertencia a uma classe inferior. Tabata, mas qual que é a relação do que você está apresentando com a história de Atibaia e os assentamentos que a gente está estudando? E não vai romantizando, hein? Pode deixar, Laís, até porque de romântica essa história não tem nada. A distribuição das primeiras sesmarias em Atibaia ocorreu a partir de meados do século XVII até o início do século XVIII. A região de Atibaia, antes de ser ocupada pela família Camargo e seus aliados, que tinha a maioria de origem espanhola, foi explorada e ocupada pela família Pires e seus aliados, que tinha a maioria de origem portuguesa. Essas duas famílias eram super rivais e a disputa de poder entre elas durou cerca de um século, resultando em vários assassinatos. Quando ouvimos falar em Pires e Camargo, logo relacionamos com a área em que estamos estudando. A área em si é denominada Rua dos Pires, e para chegar até ela você percorre a Avenida Jerônimo de Camargo. Será que esse sobrenome é só coincidência ou eles estão nessa área porque esse pode ser um dos bairros mais antigos de Atibaia, apesar de ser o que menos recebeu infraestrutura até hoje? No nosso tópico número 2, que diz respeito ao dimensionamento de precariedade, podemos retomar a aula do professor Guilherme, onde ele nos demonstrou como poderíamos qualificar e quantificar o déficit habitacional levando em conta alguns critérios, como água, cobertura, estrutura, risco, umidade, mofo, esgoto, lixo, energia, acesso, ventilação, iluminação, revestimento e material. Depois de ter esses critérios levantados, vamos separar o déficit em qualitativo, que diz respeito à melhoria de moradias já existentes, e quantitativo, que diz respeito à reposição e substituição com novas moradias. No nosso tópico número 3, caracterizando assentamentos, nós escolhemos a cidade de Atibaia para mapear e caracterizar os assentamentos precários. Buscamos informações que ajudassem a compreender a cidade e a conhecer a sua história, sua formação e o seu desenho urbano. Para isso, a princípio, levamos em consideração alguns critérios, que foram condições de acesso a serviços públicos, escolas, UBSs e outros. O traçado é regular? Tem acesso a transporte público? Precisa de obras pontuais? Tem APP? A cidade reconhece como assentamento precário? Tem infraestrutura? Qual a materialidade? A princípio, foram estudados 15 bairros da cidade de Atibaia. Alvinópolis 2, Caetetuba, Casas Populares, Guaxinduva, Jardim do Trevo, Jardim dos Pinheiros, Jardim Jaraguá, Jardim Siriema, Canimar, Parque das Nações, Portão, Rio Acima, Rio Abaixo, Rua dos Pires e Tanque. E para entendermos melhor, quais seriam os critérios que nós utilizaríamos, começamos a selecionar, os bairros periféricos, os bairros que estariam sem infraestrutura ou em área de APP,
E nos critérios de avaliação consideramos a infraestrutura em questão de saneamento, coleta de lixo, iluminação, pavimentação de vias e calçadas, a materialidade da residência, se era de alvenaria, se era de tapume ou se era de madeira. Consideramos também o acesso a serviços públicos essenciais, né? O ponto de ônibus a um raio de 100 metros das residências e uma escola, né? A cada 1.200 metros da residência. Consideramos também o risco de alagamento por conta de algumas residências estarem em leito de rio. Consideramos se ele está em área de APP, a regularização fundiária perante a prefeitura e a topografia do local, além do zoneamento e a densidade habitacional, contendo tanto a densidade da área do bairro quanto a média de moradores por residência. Logo depois desses análises, chegamos na conclusão que o município enfrenta problemas com ocupação urbana e enfrenta problemas com a questão da infraestrutura. E ao analisarmos essa questão, chegamos à conclusão que há necessidade de separar em 3 tipologias diferentes. A tipologia A, que se refere às áreas de risco, a tipologia B, que se refere a áreas irregulares, e a tipologia C, que se refere à infraestrutura. Aqui vou mostrar um pouco para vocês como que foi a nossa forma de análise. Na tipologia A, pegamos os bairros a serem analisados e fizemos os cálculos aproximados, levando em consideração cada perímetro, que foi a quantidade de casas, foi considerado uma quantidade de famílias aproximadas, chegando a uns resultados de quantas habitações, quantos habitantes e a quantidade de pessoas que estão em área de risco. E ao chegar nesse resultado, fizemos uma tabela calculando as questões da demanda futura, que seria no ano de 2030. Na tipologia B, a gente considerou as áreas que não se encontram de acordo com o zoneamento. Ao analisar a legislação da cidade de Atibaia, chegamos à conclusão que os bairros Alvinópolis, Jardim Imperial e o bairro do Portão, além de alguma parte dos bairros não estar de acordo com o zoneamento, há também a questão das áreas de APP e APAs, onde esses bairros se encontram. A forma de análise foi a questão dos mapas e alguns sites da Prefeitura de Atibaia. Levando em consideração a tipologia C, a gente analisou as questões da infraestrutura, os locais onde faltava calçada, asfalto, as ruas não se encontravam em boas condições. A gente levou essas questões em consideração. Analisamos também a questão da escola, que contém no bairro, e consideramos um raio de 1.600 metros para escolas estaduais e de 1.000 metros para as escolas municipais. E vimos que nessa região há uma grande falta de escola nesses locais. Analisamos também nos bairros se há ponto de ônibus, considerando azul, um raio azul, para onde existe ponto de ônibus, e o amarelo, onde há falta de ponto de ônibus. Após finalizarmos a pesquisa apresentada anteriormente, chegamos na conclusão das nossas tipologias. A tipologia A se encontra em uma área insalubre, então nós temos um problema porque essas residências estão implantadas justamente próximas aos leitos dos rios. Em períodos de chuva, isso gera, no caso, as enchentes, as inundações. Essas residências também não possuem recuo frontal ou lateral e também não existem janelas, então a circulação de vento e a iluminação não ocorre dentro da residência. Essas áreas também não possuem infraestrutura, então nós temos um problema de iluminação noturna, nós temos um problema da passagem de veículos, porque não tem uma pavimentação de vias, muito menos de calçadas, e em muitos lugares também não tem um saneamento básico. Esta área também se encontra desfavorecida de equipamentos públicos, então para um morador pegar um ônibus, para uma criança que mora ali para a escola, ela tem que percorrer vários quilômetros. Então, isso dificulta a vida dos moradores dessa área. Na tipologia B, apesar de estar em área irregular, elas não se encontram em vargens do rio. Elas estão mais implementadas em áreas de APP. Também não há regularização dessas casas perante a prefeitura, então são residências que não pagam IPTU. Esta área também possui um déficit de infraestrutura, então também não tem um saneamento, iluminação ou pavimentação das calçadas ou vias,
e também se encontra desfavorecida de equipamentos públicos. Nesse caso, é mais específico das escolas e pontos de ônibus. Na tipologia C, nós já temos mais focado no déficit de infraestrutura. Então, essas áreas não possuem a pavimentação de vias e calçadas, apesar de ter o saneamento e a iluminação, e os equipamentos que ela menos possui são os pontos de ônibus. Também nesta área não há uma preservação das áreas verdes de uso comum da população, então é necessário ver uma estratégia para resolver essas soluções. Bom, aqui eu vou falar um pouquinho sobre as diretrizes que a gente propôs para a tipologia A. Aí nelas estão listados o aluguel provisório, a construção de unidades habitacionais, o controle de expansão urbana, a drenagem do rio, o direcionamento de recursos públicos para a infraestrutura, uma implementação de equipamentos públicos, uma divisão de recursos habitacionais, que consiste numa referência que a gente usou da Bélgica, que é dividir o seu estoque imobiliário de habitação social em duas categorias. A primeira seria a chamada de social, onde ela atende pessoas com limitações financeiras, e a segunda seria chamada de intermediária, e ela aloca pessoas com situações menos precárias. E por fim, a qualificação dos moradores do bairro. Na tipologia B, as diretrizes são mais em questão às políticas públicas. As residências que se encontram nessas áreas estão irregulares por não serem correspondentes ao zoneamento da cidade. Então, é necessário uma articulação do zoneamento para que essas áreas virem áreas residenciais ou áreas de ZEIS, para que haja regularização fundiária das residências. Também colocamos a ampliação do acesso à terra para a população de baixa renda. Por que essas pessoas se instalam em áreas irregulares? Porque elas não têm condição de comprar um terreno ou comprar uma residência onde é a área correta. Então, é necessário que, dentro dessa mudança das políticas públicas, haja uma área que seja focada para pessoas de baixa renda. Colocamos também o direcionamento de recursos públicos para a infraestrutura desses locais, porque apesar de não ser correspondente às EIs ou à residência, é necessário que haja uma infraestrutura de pelo menos pavimentação de vias, calçadas, saneamento e de iluminação dos locais. Essas áreas, por não estarem correspondentes ao saneamento, não têm a escola ou ponto de ônibus implementado próximo das residências. Então, é necessário que haja essa implantação para que todas as pessoas consigam ter o acesso a esses equipamentos públicos. As diretrizes da tipologia B, elas são mais direcionadas aos equipamentos públicos e ao recurso de infraestrutura. Essas áreas são áreas ou mais afastadas do centro da cidade, ou são áreas que estão próximas também ao leito do rio, apesar de não estarem invadindo, esse afastamento do rio. Então, é necessário que chegue a infraestrutura nessas áreas, por mais que elas sejam áreas periféricas. Com essa proposta para tipologia A, nós temos a questão de qualificação. Para isso, nós mapeamos com as manchas em cima das residências. Então, nós temos o laranja, que é sobre a remoção para adequação das residências, o amarelo, que é para telhados e fachadas degradados, o azul, que é para pequenos reparos, e o cinzinha, que ficou para as residências que estão adequadas ou não precisam de nenhuma mudança. Para remoção, para adequação, nós sugerimos o quê? Que essas residências sejam derrubadas e, por conta de ter um espaço grande, de ser uma área grande, que seja reimplantada uma outra residência mais adequada, que tenha iluminação. Essa casa é um exemplo clássico disso, porque é uma área grande, a gente vê que tem uma largura boa de fachada, porém não tem nenhuma janela. O telhado, é possível ver que não tem a entrada de iluminação dentro da residência, além de ser um telhado que já está bem degradado. Nisso também do telhado e fachada degradado, nós temos essas fachadas que são feitas com placa de metal emendada uma na outra, de madeira, onde o telhado você vê que é disposto de qualquer maneira, que é só colocado ali para tampar um buraco que não vai tapar, porque não está posicionado corretamente. Então, nós também temos a adequação para esse tipo específico de problema na residência. Então, seria retirado ali essa fachada ou esse telhado e seria colocado algo mais adequado para ter, a melhoria dessa residência. E aqui, nos pequenos reparos,
a gente pode ver nessas fotos uma necessidade de reboco nas casas, que precisa de uma mudança de portão. E aí a gente pesquisou e é uma proposta muito interessante é que existe um déficit muito grande de mulheres que não têm renda nessas áreas precárias e elas se sentem acuadas por e outros homens na casa delas para arrumar. Então, a gente viu um projeto para mulheres que ele estimula a autoconfiança da mulher da periferia, dando a elas instrumentos para participar das decisões da construção da sua própria casa. Então, o arquiteto ele vai lá, ele ensina como vai fazer esse reboco, como vai mudar esse portão, como ela vai fazer a parte da iluminação da casa dela e passa todo o material necessário para essa mulher para que ela possa construir e ter uma renda no futuro, que ela vai poder ensinar para a vizinha da frente, para a vizinha do lado, para a filha. Vamos ver o relato de uma moradora de periferia que fez parte de um projeto parecido com esse. Depois que eu conheci a arquitetura na periferia, eu tô me sentindo muito melhor, eu tô me sentindo com autoestima maior, porque tem muito tempo que eu estou sem banheiro, né? E agora eles estão me proporcionando uma oportunidade de poder, de ter um banheiro, eu e minha filha. No início eu queria fazer uma coisa assim, sem noção, né? Eu queria bater laje em tudo, eu queria ficar sem ventilação na minha casa, mas com as arquitetas, com a ajuda delas, de todas as meninas, eu consegui ver que eu preciso ter iluminação na minha casa, ventilação, e pra gente respirar, né? Como que eu ia respirar? Eu não tinha como eu bater laje em tudo, né? A base. Arquitetura na periferia. Com todo o estudo realizado, concluímos que a tipologia A é a tipologia com maior variedade de problemas e com grande potencial para intervenção. A partir disso, escolhemos a região da Rua dos Pires, por apresentar a maior carência entre todas as tipologias. Com isso, fizemos um levantamento e constatamos que seria necessária a remoção de 32 famílias, bem como a solução de diversos problemas de infraestrutura no local. Após o levantamento da quantidade de famílias a serem removidas, realizamos um estudo de possíveis soluções. A partir desse estudo, optamos por tomar medidas de curto e longo prazo. Como medida a curto prazo, será necessária a remoção das famílias que inicialmente irão para o aluguel social, até que as medidas a longo prazo sejam concluídas. Seriam elas: a construção de novas unidades habitacionais no próprio local, a execução de pavimentação nas ruas que ainda não foram contempladas com esse serviço, bem como o acesso a esgoto e água potável, a execução de passeios para pedestres nos trechos necessários, a implantação de pontos de ônibus na região e a redistribuição de iluminação pública. Também prevemos áreas para recuperação ambiental e implantação de equipamentos de esporte e lazer. Tudo isso garante aos moradores do bairro mais segurança, facilidade de acesso, higiene, aumentando assim a qualidade de vida na região. Com isso, finalizamos a nossa apresentação. Esperamos que vocês tenham gostado. Obrigada!